Eu irei falar sobre a origem do homem e as teorias científicas e religiosas. A questão sobre a origem do homem, isto é, do gênero humano, talvez só perca para a questão da origem da vida no que se refere aos debates científicos e filosóficos a esse respeito. Cada ciência envolvida nas investigações sobre a origem do homem tem seus métodos próprios, mas cada uma delas se serve de resultado das demais. O que pode ser dito de maneira geral é que todas essas disciplinas, paleontologia, arqueologia, teoria evolucionista, história, etc., lidam com evidências empíricas escassas, isto é, fósseis, instrumentos rudimentares de madeira, ossos, pedras e metais, sobre as quais desenvolvem os seus métodos e extraem as suas hipóteses. Paleontologia e evolucionismo. Desde os meados do século XVIII, com o desenvolvimento da história natural e outras disciplinas correlatam que deram origem à biologia moderna, as especulações sobre a origem da humanidade começaram a receber um tratamento científico, isto é, metódico. Todavia, no século XIX, que as pesquisas destinadas a esse campo de estudos solidificaram-se associadas a pequenos paleontólogos, arqueólogos, etnólogos e historiadores do século XIX. Algumas teorias a respeito da evolução biológica do homem tornaram-se célebres. Aqueles que se mostrou mais pertinente, ainda que gere discussões até os nossos dias, é a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Junto à teoria da evolução, muitos cientistas, ao longo das décadas de pesquisas, começaram a estabelecer as características do padrão evolutivo do ser humano, desde os primeiros hominídeos até os Homo sapiens. Entre as características observadas, destacam-se o bipedalismo, a capacidade de manipulação de objetos como as mãos, em virtude dos polegares opositor, e a grande massa encefálica. Entre o aparecimento dos primeiros hominídeos e o aparecimento do Homo sapiens, há espaço de 7 milhões de anos. Nesse intervalo de tempo, houve dois segmentos, ou gêneros, principais de hominídeos, Australopithecus e Homo, como segue na lista a seguir, que está em ordem cronológica de seu aparecimento: Australopithecus anamense, Australopithecus afarensis, Australopithecus aethiopicus, Australopithecus boisei, Australopithecus robustus, Australopithecus africanus, Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo heidelbergensis, Homo sapiens. Os fósseis hominídeos mais completos já encontrados é o de Lucy, uma das representantes do Australopithecus afarensis, encontrada em 1974 na Etiópia, no deserto de Afar. Esse fóssil possui cerca de 3,2 bilhões de anos. Teorias da cultura. Ao mesmo tempo que as pesquisas paleontológicas e arqueológicas ganhavam credibilidade no cenário científico, na passagem do século XIX para o século XX, as teorias da cultura também começaram a buscar o seu espaço. As teorias da cultura em geral, apoiadoras nas investigações etnológicas, que têm como objetivo dos estudos culturais primitivos, povos indígenas, aborígenes e culturas tribais, em geral, tiveram o objetivo de explicar a origem do homem pelos viés cultural, sobretudo se concentrando em fenômenos como os ritos religiosos, a linguagem e a arte. Nesse sentido, tivemos diversas escolas de pensamento, desde os clássicos da etnologia do século XIX, como George James Frazer e Edward Burnett Taylor, passando por intelectuais da virada do século como Rudolf Otto, Sigmund Freud, Marcel Mauss e Emile Durkheim, até os grandes nomes da etnologia do século XX, como Malinowski, Levi Strauss, Franz Boas e René Girard. Agora irei falar sobre a teoria do evolucionismo. Evolucionismo é uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo, em sua relação com o meio ambiente onde elas habitam. O principal cientista ligado ao evolucionismo foi o inglês Charles Robert Darwin, 1809-1882,
que publicou em 1859 a obra sobre a origem das espécies por meio de seleção natural ou conservação das raças, favorecida na luta pela vida, ou como é mais comumente conhecida, a origem das espécies. Darwin elaborou sua principal obra a partir de uma pesquisa realizada em várias partes do mundo, após uma viagem em circunnavigação, ocorrida entre 1831 e 1836, coordenada pelo Almirantado Britânico. Nessa viagem, o cientista inglês pôde perceber como diversas espécies aparentadas possuíam características distintas, dependendo do local em que eram encontradas. Darwin pode perceber ainda que entre espécimes extintas e espécimes presentes no meio ambiente havia características comuns. Isso levou a afirmar que havia um caráter mutável entre as espécies, e não uma característica imutável como antes era comum entender. As espécies não existiam da mesma forma ao longo do tempo, elas evoluem durante a evolução. Elas transmitem geneticamente essas mudanças a gerações posteriores. Entretanto, para Darwin, evoluir é mudar biologicamente e não necessariamente se tornar melhor, e as mudanças geralmente ocorrem para que exista uma adaptação das espécies ao meio ambiente em que vivem. A esse processo de mudança, consonância com o meio ambiente, Charles Darwin deu o nome de seleção natural. A teoria elaborada por Charles Darwin causou uma grande polêmica no meio científico, isso ao mesmo tendo existido antes de cientistas, que já afirmavam que toda alteração no mundo orgânico, bem como o mundo inorgânico, é resultado de uma lei, e não uma intervenção miraculosa, como escreveu o naturalista francês Jean-Baptiste de Lamarck, 1744 e 1829. Havia à época uma noção que as espécies tinham suas características fixadas desde o início de sua existência, não havendo o caráter de mudança não divina apontada pelo cientista inglês. Tal concepção era fortemente influenciada pela filosofia religiosa cristã da criação por Deus de todos os seres vivos desde o início do mundo. Até Charles Darwin teve suas convicções religiosas abaladas com o resultado de suas pesquisas, o que levou a recusar apresentá-los por cerca de 20 anos. Uma polêmica constante na teoria evolucionista está relacionada com os seres humanos, no que se refere à evolução dos homens e mulheres. O evolucionismo indica que nós temos um ancestral comum com algumas espécimes de macaco, como chimpanzé. Pesquisas recentes de decodificações de genoma indicam uma semelhança de 98% entre os genes de seres humanos e chimpanzés. Porém, isso não quer dizer que o homem é descendentemente macaco, indica apenas que somos parentes. Agora irei falar sobre a teoria religiosa. A questão sobre a origem do homem remete a um amplo debate no qual a filosofia, religião e ciência entram em cena para construir diferentes concepções sobre a existência da vida humana. Implicitamente, porque somos o único espécime dotado das características que nos diferenciam do restante dos animais. Desde as primeiras manifestações mítico-religiosas, o homem busca resposta para esta questão. Nesse âmbito, a teoria criacionista é a que tem a maior aceitação ao mesmo tempo. Ao contrário do que muitos pensam, as diferentes religiões do mundo elaboram uma versão própria de teoria criacionista. Criacionismo na mitologia grega. A mitologia grega atribui a origem do homem ao efeito dos titãs Epimeteu e Prometeu. Epimeteu teria criado os homens sem vida, imperfeitos, feitos a partir de um molde de barro. Por compaixão, seu irmão Prometeu resolveu roubar o fogo de Deus Vulcano para dar a vida à raça humana. Já a mitologia chinesa atribui a criação da raça humana à solidão da deusa Nuwa, que, ao perceber sua sombra sob as ondas de um rio, resolveu criar esses seres à sua semelhança. Criacionismo no cristianismo. O cristianismo adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem. Segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou os céus e a terra.
também foi feita a partir do barro. O homem teria ganhado vida quando Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas. Outra religião contemporâneas antigas formulam outras explicações, e algumas chegam a ter pontos de explicação bastante semelhantes. Sendo um tema polêmico e inacabado, a origem do homem ainda está delicada, questão capaz de desdobrar os outros debates. Dessa forma, cabe cada um julgar e adotar por meio de critérios pessoais a corrente explicativa que lhe parece mais plausível.